Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai ter a terceira parte do vídeo sobre métodos de extração e separação de misturas, onde a gente vai comentar sobre outros processos que não são tão comuns de laboratório, mas são processos de separação também, ok? Então vamos lá, bora para a química. Então, pessoal, imagine o seguinte: você tem uma mistura que tem enxofre e pó de ferro, ferro em limária, né? Como é que você faz para separar? É o óbvio, você pega um ímã. Você pega um ímã e vai passando esse ímã ou pela parte de fora do frasco, ou vai passando ele ali por cima mesmo, tal, não é ideal, mas por fora do frasco. O metal, que é magnético, vai ser atraído pelo ímã. Então, isso a gente dá o nome de separação magnética. Então, é meio óbvio o processo. Inclusive, aqueles cereais, estilo sucrilhos, coisa e tal, eles têm ferro. Se você coloca eles daqueles saquinhos Ziploc, né, que tampa completamente, macera eles bem, coloca um pouquinho de água e vem com um ímã potente, vai passando ali, você vai conseguir extrair o ferro ali. Quando que você não pode usar separação magnética? Quando você tiver um metal que não é magnético, tipo o ouro. O ouro é um metal não magnético, ele não tem atração por ímã, então aí você não pode usar. Então, desde que o metal seja magnético, você pode usar a separação magnética. Então, é bem óbvio, né? Você quer separar ferro de alguma coisa, você passa um ímã lá, que o ferro vai ser atraído pelo ímã, já que o ferro é um metal magnético. Um outro processo de separação, vocês podem ter visto a mãe de vocês fazer, é catação. É literalmente, você tem lá feijão, por exemplo, você espalha o feijão na superfície e vai olhando quais grãos estão melhores ou piores, vê se tem pedrinha, coisa e tal, e vai literalmente com a mão catando, né? Então, esse processo a gente dá o nome de catação, né? Outro processo de separação, a gente dá o nome de peneiração. Essa peneiração a gente usa para fazer suco. Você bate, por exemplo, lá, limão no liquidificador, você passa ele por uma peneirinha. A parte maior vai ficar retida na peneira e as partes menores vão passar por essa peneira. Utiliza-se também na construção civil. O povo pega a areia e peneira a areia para separar a areia do cascalho que está maior, para que você tenha uma areia fina para um tipo específico de massa. Então, esse processo chama peneiração. Um outro processo que se utiliza, inclusive no tratamento de água, chama-se floculação. No tratamento de água, você, numa determinada etapa, você adiciona sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio vai fazer com que todas as impurezas, substâncias que estão ali suspensas, grude nele e comece a formar flocos. Então, esse processo chama-se floculação. Você deixa em repouso, esses flocos vão decantar, então você limpou a água, por assim dizer. Outro processo que nós temos também chama-se dissolução fracionada. Essa dissolução fracionada nada mais é do que a mistura de dois métodos de separação. Imagina o seguinte, você tem areia e sal. O sal dissolve na água, a areia não dissolve na água. Então, você acrescenta água, o sal vai dissolver. Você vai ter uma mistura heterogênea, que tem um sólido, que é a areia, e um líquido, que é a água, que tem o sal dissolvido. Como é que você faz para separar uma mistura heterogênea de um sólido com um líquido? Você faz filtração. Como eu ainda quero separar, pegar o líquido ali e separar, eu quero recolher o líquido, eu vou usar a filtração simples. A areia vai ficar retida no papel e vai passar o líquido, o filtrado, que é água e sal. Aí água e sal é uma mistura homogênea. Os pontos de ebulição de água e sal são bem diferentes, são bem distantes. Então você vai lá e faz um processo de destilação. Você vai lá e evapora a água e vai sobrar só o sal, que inclusive é um dos métodos de se obter sal da água do mar. Você coloca ela num local e deixa a água evaporar, vai sobrar só o sal. Então, a dissolução fracionada consiste em adicionar um solvente, filtrar e depois destilar. Isso é dissolução fracionada. O outro processo que nós temos é chamado de levigação. A levigação é um processo de separação de misturas que está baseado em você tirar a rocha, o sólido mais leve, através de uma corrente de água.
Garimpeiro faz isso. Quando você vê vídeo de garimpeiro, aqueles caras com aquelas bacias lá, girando lá no rio, coisa e tal, você está fazendo uma levigação. Então vamos supor que você tenha lá pepitas de ouro misturadas lá, pequenas pepitas de ouro, ou misturadas lá com areia. Você coloca essa areia lá, vai jogando a água vai arrastando a areia que é mais leve e vai sobrar as pepitas de ouro. Então é assim que o povo faz na mineração. De vez em quando o povo usa mercúrio, né? Extremamente tóxico, contaminante. Não pode se utilizar, basicamente é proibida a utilização de mercúrio. Quando não tem ninguém para fiscalizar, eles usam, né? Fazer o quê? Então esse é o processo chamado de levigação. Um outro processo também, que é muito específico, é chamado de flotação. A flotação consiste em você pegar uma mistura, por exemplo, de minérios com rocha, coisa e tal, né? Você tem lá minério misturado com rocha, tudo moído, pulverizado. Você adiciona um solvente, né? Água, sei lá, e coloca uma outra coisa que possa formar bolhas, óleo ou detergente, alguma coisa assim que possa formar bolhas. E você vai lá e injeta ar na mistura. Então essa injeção de ar vai fazer com que o minério puro fique na superfície para você retirar ele. Então basicamente a flotação é um processo que envolve a mistura do sólido com o solvente e a injeção de ar. É isso que é o processo chamado flotação. Tem um processo que eu vi no site chamado adsorção. O que significa adsorver? É você pegar uma substância, que a mais utilizada é carvão ativado, e passar uma mistura por esse carvão ativado. Aí, certas substâncias vão grudar no carvão ativado, mas na superfície, não vai misturar, ele vai interagir na superfície, vai grudar ali na superfície. Como, por exemplo, esses filtros que se tem em casa. Hoje em dia está sendo muito comum esses filtros que você coloca lá na tomada, tá? Aqueles quadradinhos, branquinhos, sei lá como é que é a marca daquele trem, soft, sei lá que marca que é. Ele tem um filtro de carvão ativado. Então você pega, por exemplo, a água da torneira, que vem às vezes com a quantidade até maior do que precisa de cloro. Quando a água passa por esse filtro de carvão ativado, as impurezas, o cloro, ele vai grudar na superfície do carvão ativado. Os sais minerais e a água não vão ter uma interação tão forte assim. Então vai passar a água com sais minerais e o cloro ou outras impurezas vão ficar grudadas na superfície do carvão ativado. Então, essa interação de superfície, nós damos o nome para isso de adsorção. Então, pessoal, basicamente, esses são os outros processos que vocês necessariamente têm que saber. Quando você vai pesquisar em site ou livro, tem livro que coloca mais um monte de processos, como por exemplo, fusão fracionada. O que seria fusão fracionada? Você tem dois sólidos, uma mistura sólida, que você aquece esse sólido, o material, o metal ou o sólido que tem o menor ponto de fusão vira líquido, enquanto o outro permanece sólido. Então, fusão fracionada, você vai transformar os sólidos em líquido à medida, baseado nas diferenças do ponto de fusão deles. Outro processo que também às vezes aparece com o nome, chama-se cristalização fracionada. Que significa o quê? Você tem, por exemplo, uma mistura de 2 sais em água. Cada sal tem uma temperatura onde ele vai ser solúvel na água. Então você faz a mistura, vai abaixando a temperatura, à medida que a temperatura vai abaixando, um sólido cristaliza primeiro que o outro. Você vai lá e filtra e continua o processo. Então, cristalização fracionada. Outro processo que tem é chamado de recristalização. Esse que provavelmente todo mundo que tiver laboratório de química na universidade vai fazer. Apesar que a recristalização ela é um processo muito mais de purificação de sólidos do que de separação de misturas em si. Ela consiste em quê? Pensa que você tem um sólido, por exemplo, o ácido benzoico, que é o que eu fiz na universidade, e ele está com as impurezas. Aí você vai dissolver a quente esse ácido benzoico para ele ser solúvel, né, se solubilizar completamente, e vai adicionar carvão ativado. Como eu falei anteriormente, as impurezas elas grudam na superfície do carvão ativado, que aí é o processo que a gente chama de adsorção.
Então você coloca o carvão ativado, filtra. Esse filtrado vai estar a água, o solvente, né? Ou pode ser a água ou outro solvente, e o sólido está dissolvido. As impurezas todas ficaram adsorvidas na superfície do carvão ativado. Aí esse líquido você vai lá e resfria ele. Você vai lá e abaixa a temperatura. No que você abaixar a temperatura, o sólido que estava dissolvido vai começar a se cristalizar, voltar para a forma sólida. Aí depois que você tiver isso, você vai lá e faz uma filtração. Nesse caso que a gente quer recolher o sólido, seria a filtração a vácuo. Então esse é outro processo chamado recristalização. Então basicamente, gente, hoje a gente vai comentar sobre esses processos. Se você leu o nome de algum outro processo de separação de mistura em algum livro, algum site, pode mandar a pergunta via direct no Instagram, alessandro.professor, ou deixar aqui nos comentários qual que é o outro processo, que aí eu respondo via direct, ou respondo aqui nos próprios comentários para vocês. No mais, agora a gente encerra a nossa série de métodos de extração e separação de misturas, ok? Eu vou disponibilizar aqui na descrição um link para uma lista de exercícios. Ela vai estar com o cabeçalho da escola que eu trabalho, né? Porque esse vídeo, basicamente, essa sequência de vídeos agora, ou os vídeos que eu faço pensando nos meus alunos, que são os queridíssimos do CEPI Nova Cidade, cujo Instagram é @CEPINovacidade, mas são exercícios de vestibular que você que foi meu aluno em outras escolas, ou você que está estudando para um vestibular, vai poder pegar essa lista e vai ser uma lista tranquila para você estudar para o vestibular. Vocês vão ver que tem muitas perguntas de Enem nessa lista de separação, de extração e separação de misturas, ok? Então, no mais, adiós para vocês, até mais ver.